Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou entrevistar o desembargador Samuel Evangelista, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Boa noite, desembargador, bem-vindo ao Ideias da Aldeia, falando para os 22 municípios do Acre. Boa noite, Diogo, é uma satisfação muito grande, estar aqui nessa emissora que faz um trabalho fantástico, que é conseguir, na verdade, juntar todos os acreanos, chegando a cada um dos nossos 22 municípios. Essa é uma oportunidade fantástica, que a gente tem, o gestor público, de poder passar informações na casa de cada um dos habitantes do estado do Acre. De antemão, eu te agradeço essa oportunidade, porque como nós temos condições de fazer um relato, de prestar conta da nossa gestão à frente do Poder Judiciário do Estado do Acre. Nós é que agradecemos, afinal de contas, a TV Pública tem esse papel. E eu começo lhe perguntando, desembargador, o que representa a justiça estadual para o cidadão acreano? Diogo, eu acredito que o Poder Judiciário é o último bastião, a última, muitas vezes a última esperança do cidadão. Nós não podemos conceber um regime democrático, um Estado democrático de direito, sem que nós tenhamos todas as suas instituições e, sobretudo, todos os seus poderes funcionando a contento. E uma preocupação que sempre eu tive foi essa de, nas instituições em que eu atuo, nós não perdermos de vista que todos somos responsáveis, pela normalidade e pelo bem-estar do cidadão. Não tem muita importância eu dizer que estou no poder executivo, que estou no poder legislativo, no judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Isso, a gente separado, conta muito pouco. O que na verdade conta, o que na verdade é importante e que diz respeito muito de perto ao cidadão é que todas essas instituições, todos esses poderes possam trabalhar em conjunto. Evidentemente que cada um desempenhando com independência, dentro das suas prerrogativas, das suas competências e suas funções, mas todos trabalhando irmanados, porque o que interessa para o cidadão, na verdade, é isso. E muito embora o Poder Judiciário tenha essa função específica, de julgar, de interpretar a lei, eu sempre digo que nós somos cogestores, da administração pública. Nós somos tão responsáveis pelo bem-estar desse Estado, pelo desenvolvimento desse Estado, como qualquer um outro dos poderes. Desembargador, aí é que eu lhe pergunto, o Brasil é uma república federativa e vive, pelo menos teoricamente, com a convivência harmônica e autônoma entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Contudo, a dotação orçamentária do judiciário, ela depende do ordenamento de despesas do próprio executivo. Isso de alguma maneira atrapalha? Eu penso que não poderia ser diferente, nós temos um orçamento global e evidentemente que em função dessa independência que se tem, nós não poderíamos estar no mesmo bolo junto com o Executivo, com o Legislativo, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e etc. Eu acho que para que nós tenhamos uma gestão tranquila, uma gestão organizada, nós temos que ter, sim, dentro desse orçamento global, já prefixado algumas dotações, que é o caso do Poder Judiciário. Nós temos, por lei, uma dotação orçamentária de 8% dentro do orçamento global do Estado. E, na verdade, é com isso que o gestor, o presidente do poder, tem que contar para os 2 anos de sua gestão. E isso é suficiente para aquilo que a justiça precisa? Diogo, eu te diria que em matéria orçamentária, qualquer percentual é pequeno, Por quê? Porque o gestor, à medida que ele adota determinadas
determinados focos, né? Que ele estabelece determinadas metas, outras surgem normalmente, né? Na medida que nós oferecemos serviços, aparecem outras demandas. Aparecem outras demandas. Mas dentro de um controle muito grande, é possível nós tocarmos o poder judiciário, sim. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num estado pobre, né? Um estado ainda carente de recursos. Então não seria razoável, fugiria o bom senso, o poder judiciário pretender ter um orçamento acima das possibilidades que o orçamento do Estado permite. Porque não há como fazer milagre, né? Nós temos um bolo e temos que conviver com esse bolo. Correto. Desembargador, talvez aquilo que seja mais próximo de um milagre seja a otimização de recursos. E parece que na sua administração isso tem sido uma das metas. Para citar um exemplo, nas administrações anteriores, os juízes tinham uma residência bancada pelo Tribunal de Justiça nos municípios do interior. Isso não acontece mais e agora essas residências estão sendo transformadas em serventias. Que impacto isso tem na atuação do judiciário? Veja, Diogo, essa questão é até histórica, né? Você é muito jovem, talvez não tenha acompanhado isso. Mas o que foi que levou o poder público a adotar algumas comarcas com residências oficiais? É porque às vezes nós queríamos colocar um juiz numa comarca do interior, uma comarca mais afastada, e isso ficava impossibilitado porque ele não tinha sequer casa para alugar. Eu cito um exemplo, por exemplo, a comarca de Tarauacá, né? A comarca de Plácido de Castro, que havia essa necessidade de nós colocarmos um juiz ali e ele não tinha como alugar sequer uma casa. O legislador da época, ele fez incluir no Código de Organização Judiciária um dispositivo que dizia que para que fosse instalada uma comarca, um dos requisitos era que tivesse residência para o juiz, para o promotor e para o delegado. Naquela época não se pensava sequer ainda no defensor público. Então, por conta disso, nós tivemos algumas comarcas instaladas no estado do Acre, onde nós tínhamos a residência oficial. Agora, os tempos são outros. Todos os nossos municípios hoje são municípios que cresceram, né? São municípios que se desenvolveram. E hoje é possível que o magistrado que é designado para uma dessas comarcas, ele consiga alugar casa. Aliás, é possível não, isso é certo. Agora, por outro lado, nós começamos a sentir que os nossos prédios, né, os nossos fóruns, eles já não estavam atendendo bem a nossa comunidade. Então, a administração do tribunal, comigo na presidência, a desembargadora Eva na vice-presidência, o desembargador Aquilau na corregedoria, nós discutimos e findamos por chegar à conclusão de que nós deveríamos pegar essas antigas residências oficiais e readequá-las para instalar serviços. E fomos bem entendidos até pelos magistrados, né? E estamos fazendo isso, porque o que eu sempre digo é o seguinte: o que importa é que o nosso cidadão chegue num dos nossos fóruns, num dos nossos prédios, sejam bem atendidos. Eu cheguei a visitar algumas comarcas do interior na hora de audiências em que o cidadão ficava pelo lado de fora. Então eu acho isso inadmissível. E a saída que nós encontramos para esse problema específico foi readequar essas residências. Estamos fazendo isso em várias comarcas, né? Cruzeiro do Sul já foi feita, a população de Cruzeiro do Sul sabe bem disso, que as duas residências que nós tínhamos aí na cidade de Cruzeiro do Sul, numa delas funciona o juizado especial cível e na outra funciona o juizado da infância. Estamos fazendo isso, fizemos já em Sena Madureira, instalamos na antiga residência oficial o juizado especial cível. E agora estamos com obras em Senador Guiomar, em Chapuri, em Plácido de Castro e em Acrelândia, com esse mesmo objetivo. Correto. Desembargador, já que nós estamos falando sobre essa atuação da Justiça nos municípios, o Acre são 22 cidades, né? E em razão dos sempre sérios problemas orçamentários, das restrições que existem, como é que se faz para conciliar essa atuação da Justiça, que tem que ser
permanente e tem que atender a toda a população do Estado em todos os municípios? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui com Assis Brasil, né? Assis Brasil nós sabemos que é um município do Estado onde existe uma comarca criada, mas essa comarca não está instalada. Porque o Acre tem uma situação interessante, viu, Diogo? Eu acho que é o único estado do Brasil onde nós temos comarcas criadas nos 22 municípios, em todos os municípios. Agora, faltam instalar, salvo engano, 7 comarcas. O que acontece nessa situação? Assis Brasil é a sede de uma comarca, nós temos um prédio novo lá, que é um centro integrado de cidadania, que a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco. E lá nós colocamos toda uma estrutura de comarca, inclusive fizemos nomeação dos servidores novos, né, do último concurso, e tem toda uma estrutura para uma comarca. Por que nós não instalamos ainda essa comarca? Porque nós dependemos de juízes, né? Então, faltam juízes, então. Nós temos ainda um número de juízes insuficiente para atendermos todas essas comarcas. Então, o que é que nós fazemos? A estrutura funcional, a estrutura administrativa, com servidores e tudo, está lá. Nós só não temos o juiz. Então, uma vez por semana, no caso de Assis Brasil... Um juiz de Brasileia vai para lá. O juiz de Brasileia vai lá e faz esse atendimento lá, né? Isso acontece em várias outras cidades do estado onde nós não temos ainda a comarca instalada. Isso acontece também, por exemplo, em municípios com menor contingente populacional, tipo Jordão, Taumaturgo? Eu tenho a satisfação de dizer que hoje nós contamos com serviços do Poder Judiciário em todas as cidades do estado, né? Lá em Porto Walter, por exemplo, a população que está me assistindo sabe muito bem disso, que nós, no final de 2004, nós inauguramos também um centro integrado de cidadania. Porto Walter era uma cidade que contava somente com uma servidora, a Celi. A Celi, durante algum tempo, a nossa serventia era a própria Celi, né? Porque ela chegou a atender na casa dela. Então nós temos um prédio muito bom lá hoje, com estrutura para funcionar o juizado, com local para a defensoria pública, com local para o Ministério Público e, evidentemente, que é a estrutura judiciária. E temos servidores, nós conseguimos colocar servidores novos do último concurso. Lá nós temos um grupo novo de servidores que assumiram o ano passado, né? Então, os trabalhos rotineiros são feitos ali. A grande dificuldade que nós temos ainda é exatamente com a presença do juiz. E isso o juiz... tem-se uma ideia de como resolver esse problema? Um outro concurso público para juiz? Sim. A única solução para isso é exatamente a realização de um concurso público para que nós possamos colocar juízes nesses locais. E o que depende hoje, Diogo, para que isso se concretize, é somente da presença do juiz, porque toda outra estrutura, que seja ela física ou funcional, está pronta. Isso que eu estou te falando com o Porto Walter é a mesma coisa em Marechal Taumaturgo, né? Eu estive lá na inauguração também do prédio, né? Com os servidores também já foram todos empossados. Lá em Rodrigues Alves, né? Em Rodrigues Alves, durante muitos anos, nós só tínhamos a Maria Antônia, né? Também uma única servidora. A única servidora que, por vários e vários anos, posso dizer que levou nas costas, né, o Poder Judiciário naquela localidade. Presidente, lhe interrompendo, eu aproveito para fazer essa pergunta. Uma das atividades da sua administração também foi a contratação dos servidores que haviam sido aprovados no último concurso realizado pelo Tribunal de Justiça, um concurso que estava prestes a vencer. Ou seja, quem tinha passado nesse concurso poderia perder a oportunidade de ser chamado e, enfim, estar trabalhando. São duas perguntas com relação a isso, até para a gente fechar esse bloco. Qual é o impacto que essa contratação teve na atuação da Justiça, principalmente no interior, e o que representou isso para essas pessoas que tinham sido aprovadas no concurso? Por que elas não tinham sido chamadas antes? Pois é, esse concurso ele foi feito em 2002. Você, inclusive, foi um dos candidatos aprovados, né? E o motivo principal da não chamada foram problemas orçamentários.
Agora, eu sempre digo que o gestor ele tem que eleger algumas prioridades. Nós não podemos chegar em determinado setor público e tentarmos atacar tudo de uma vez. Eu acho que nós temos que elencar prioridades. Como a nossa prioridade, a prioridade minha, da desembargadora Eva, do desembargador Arquilau, era facilitar o acesso do cidadão à justiça e tornar essa justiça mais rápida, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que partir do elemento humano. Nós não podíamos, de forma alguma, avançar nesses aspectos sem que nós tivéssemos gente para trabalhar. Sem que tivéssemos gente, né? E foi daí, então, que nós decidimos que iríamos criar um corpo funcional. Esse foi o primeiro passo, né? Um corpo funcional para atender essa demanda. E os resultados, Diogo, têm sido excelentes, né? Apesar de nós ainda não contarmos com um número suficiente de juízes, o avanço que nós tivemos em matéria de facilitação de acesso, né? Em matéria de rapidez na resposta que é dado ao nosso cliente maior, ao cidadão, tem sido fantástico. Porque o que nós temos que perceber, Diogo, é que no Poder Judiciário, o juiz só é imprescindível na questão da solução do conflito. Mas existe uma série de outras atividades dentro da função judiciária que pode perfeitamente ser desempenhada por servidores. Aliás, você sabe que a própria Constituição, ela recomenda que isso seja feito, né? Que haja uma delegação de atribuições para os servidores. E os juízes, graças a Deus, e até os elogio por isso, eles têm entendido essa mensagem e começam a fazer essas delegações, a delegar essas atribuições. E isso, o resultado tem sido muito bom. Por exemplo, nós temos comarcas no estado, eu cito Plácido de Castro. Eu estive visitando Plácido de Castro há dias passados e fiquei muito alegre porque lá eu soube que no Juizado Especial Cível, em algumas situações, a reclamação é feita pela manhã e à tarde eles já fazem a audiência, né? A audiência de conciliação, e é possível até que aquele problema esteja resolvido no mesmo dia, né? Desembargador, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco, mas a gente daqui a pouquinho volta, continuando a conversar sobre a justiça no nosso estado. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nessa entrevista com o desembargador Samuel Evangelista. Estamos de volta conversando com o desembargador Samuel Evangelista, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Desembargador, no bloco anterior nós falamos o quanto é importante a justiça estar presente em todos os municípios do Acre. Enfim, ela é fundamental para que a cidadania possa ser exercida pelos cidadãos de todos os municípios. Contudo, um dos problemas que mais afeta a justiça brasileira, e isso não é um problema só do Acre, é a morosidade, é a lentidão. E eu queria saber, do ponto de vista administrativo, o que o Tribunal de Justiça tem feito para que essa lentidão, para que essa morosidade seja diminuída? Veja, são algumas medidas que, uma já em curso e algumas outras que nós estamos implementando. Eu já falei ainda há pouco da questão do recurso humano, né? Que isso é fundamental. Primeiro que nós temos que ter quantidade e depois temos que ter capacitação, né? Então nós estamos atacando esses dois pontos. A presença do juiz é fundamental.
Nesse intuito, nós estamos trabalhando para esse ano de 2006, a realização de um concurso. Por quê? Nós queremos ter juízes efetivos em todas as comarcas do estado do Acre. Hoje, por exemplo, eu preciso ter um juiz em Mané Urbano, né? A população sabe muito bem disso, que o Dr. Pedro Longo, anteriormente a doutora Luana, visitava aí a comarca, passava uma semana ou ia quando da realização de um projeto cidadão. Mas isso nós sabemos que não atende à comunidade, né? A comunidade porque eles ficavam na comarca de Sena Madureira e atendiam. São juízes de Sena Madureira e vão lá atender durante um certo período. Eu preciso ter juiz permanente em Feijó. Feijó é uma comarca grande já, e que com a promoção que nós fizemos dos juízes no final do ano passado, os juízes que atuavam em Feijó e Tarauacá foram promovidos, né, para a comarca de segunda entrância, e nós hoje não temos um juiz efetivo nessas duas comarcas, né, de Feijó e Tarauacá, da mesma forma que Mâncio Lima. Aliás, Tarauacá como todos os municípios, mas eu tenho um carinho muito especial por Tarauacá, porque fui promotor, foi a minha primeira comarca como promotor de justiça, né? Aliás, o senhor chegou ao Tribunal de Justiça como desembargador vindo do Ministério Público. Vindo do Ministério Público. E eu tenho um carinho muito grande, Diogo, por essas comarcas do interior, porque foi onde eu militei, né, durante muitos anos. Em Feijó e Tarauacá eu passei cerca de 3 ou 4 anos, depois passei 10 anos em Cruzeiro do Sul, e eu tenho carinho, gosto, né? E isso me possibilitou também ter conhecimento das dificuldades, né, que cada uma dessas comarcas tem. Nós precisamos também colocar os juízes efetivos, juiz efetivo em Mâncio Lima. E eu tenho dito, Diogo, que ainda nessa gestão nós queremos deixar uma comarca ainda instalada, né, dessas criadas no estado, que ainda não foram instaladas, que é a comarca de Assis Brasil. Por tudo o que está acontecendo ali naquela região, nós vamos ter a necessidade de colocar um juiz. Então, mas para que isso aconteça, nós precisamos realizar um concurso. Correto. Né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, e se Deus quiser, no correr desse ano, iremos fazer esse concurso, e se não esse ano, mas no início do próximo, vamos empossar. Esse é o aspecto humano. Né? É o segundo ponto. Agora, nós estamos trabalhando um programa bem ousado, né, um projeto bem ousado, que é na área da informatização. Nós temos, eu te diria que todas as nossas comarcas informatizadas, mas elas não estão interligadas, né? E nós todos sabemos que hoje a informática é uma ferramenta fantástica, né? Muitas vezes eu posso até não ter um juiz aqui no Bujari, mas ele pode despachar perfeitamente, se a comarca estiver interligada, ele pode despachar daqui de Rio Branco e atende perfeitamente. Pela internet. Pela internet. É uma rede privada. Uma rede interna do Tribunal de Justiça. Do tribunal. Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto, chamado Sistema de Automação do Poder Judiciário. O SAGE. O SAGE, que é um sistema que foi desenvolvido a partir do Tribunal de Santa Catarina, que é a empresa que desenvolveu esse programa. Ela desenvolveu a partir do tribunal, voltado somente para o Poder Judiciário. E esse sistema está em cerca de 8 ou 9 estados do Brasil. Quer dizer, a maioria dos estados já contam com esse sistema. E nós adquirimos, né, já há alguns anos, e estamos agora, então, trabalhando a interligação. Então, nós hoje estamos interligados aqui em Rio Branco, todas as unidades nossas estão interligadas. Já temos Epitaciolândia. A semana passada, há cerca de 10 dias, nós concluímos Brasileia. Quer dizer, o advogado ele pode perfeitamente hoje acompanhar a tramitação do processo onde ele atua daqui de Rio Branco, né? Concluímos na semana passada Capixaba. E nós estamos fazendo reformas nos prédios de Chapuri, de Senador Guiomar, Plácido de Castro e Acrelândia. Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. O senhor citou 2 aspectos. Um que é o aspecto humano, com a contratação de servidores, as coisas melhoraram, ainda falta essa questão dos juízes, que é uma coisa que o tribunal está trabalhando. Outro é o aspecto da informatização, que segue uma tendência da justiça
mundial. A própria Justiça Federal tem trabalhado muito com Exato. competições virtuais, com projetos virtuais que nem Exato. existem mais no papel. E uma outra coisa que é essencial, que é a questão da estrutura física. Como é que o tribunal tem pensado isso? Em todos os municípios já existe uma estrutura física adequada, presidente? Já existe. Nós conseguimos no orçamento da União nos anos de 2002 e 2003, algumas emendas, né, fruto do esforço dos nossos parlamentares, da bancada federal, e sobretudo do senador Tião Viana, que à época era coordenador da bancada, e ajudou bastante a instituição nesse sentido. Então foram colocadas emendas no orçamento da União para um projeto bem ousado, que são os Centros Integrados de Cidadania. O que são esses centros? São pequenos projetos cidadãos fixos. Dentro desses centros integrados, nós temos, em tese, todos aqueles serviços oferecidos para o projeto cidadão. E quando foi discutido esse projeto, aonde colocá-los? Então, decidiu-se por colocar naquelas localidades onde o poder, onde a instituição ainda não tinha locais para funcionar. Foi assim que nós colocamos em Rodrigues Alves, em Porto Walter, em Marechal Thaumaturgo, em Porto Walter. Lá em Assis Brasil, temos um em Brasileia e o outro em Epitaciolândia. São 7 no total. Nós estamos com alguns projetos para colocarmos em Jordão, né? A população do Jordão sabe que a estrutura que nós temos aí não é uma estrutura adequada para atender ao cidadão, né? Santa Rosa também? Em Santa Rosa também nós precisamos. A estrutura de Santa Rosa é até um pouco melhor do que a do Jordão, mas nós queremos também colocar um centro lá. E temos projetos também para colocar em Capixaba e aqui na Vila Campinas. Bom, então nós temos hoje prédios em todas as localidades do estado, né? Claro. Mas tínhamos um problema muito sério, Diogo, que eram as estruturas antigas. Por exemplo, o prédio do Fórum de Chapuri estava numa situação terrível, né? Então nós tivemos que fazer um esforço muito grande, né? Muita economia. Para poder reformá-lo. Estamos fazendo, na verdade é quase uma construção nova, viu? Eu acho que talvez Rio Branco não difere muito, porque o atual prédio onde funciona o Tribunal de Justiça também sofre de sérias restrições. Exato. Então nós tivemos que fazer... Não fazia nem parte da nossa programação, mas estamos fazendo obras grandes até do Fórum de Chapuri, aqui no Fórum de Senador Guiomar, no de Plácido de Castro. Você tem uma ideia, o Fórum de Plácido de Castro, a última melhoria que ele teve contava 10 anos, né? Lá em Acrelândia. E aí você vai me perguntar, e aqui Rio Branco? Rio Branco, nós estamos com aquela obra ali do Palácio da Justiça, que é a antiga sede do Tribunal de Justiça, bem adiantada, né? Nós ali estamos contando com a colaboração do Governo do Estado, que foi quem financiou a primeira etapa, né, que foi a fundação. Contamos com a colaboração da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia. O certo é que hoje nós temos recursos suficientes já para a conclusão da obra. Essa obra vai ser inaugurada no segundo semestre e vai ser uma obra muito bonita. Vai ser um cartão postal aqui. E também tem um valor histórico até para a própria Justiça Acreana. A concepção do projeto é que ali vai funcionar uma parte... a biblioteca, outra parte o Museu do Poder Judiciário, porque nós temos coisas fantásticas para mostrar para a população. Por exemplo, tem o testamento do Plácido de Castro, né? E sempre nós comentamos que nós não temos o direito de privar a comunidade de ter acesso a isso, né? Então vamos ter uma parte ali que vai ser o Museu do Poder Judiciário, com essas coisas antigas, né? Você que é da área, eu te digo que quando eu trabalhei em Tarauacá, lá eu encontrei, num processo bem antigo, um parecer manuscrito do Clóvis Bevilacqua, né? Quer dizer, num processo em Tarauacá. Um dos papas do direito civil, né? E essas coisas estão escondidas por aí. Então nós temos essa obra aqui do Palácio da Justiça. Temos também, estamos com um projeto já em curso que nós vamos dividir o foro criminal do foro civil, né? Nós todos sabemos que nós possuímos um foro central aqui em Rio Branco, e nós já não temos espaço para mais nada ali, né?
Então, nós estamos retirando o foro criminal daqui do centro e vamos colocar num prédio aqui na Avenida Getúlio Vargas. Os juizados cíveis, nós sabemos que eles estão hoje espalhados em vários locais aqui de Rio Branco, né? Nós estamos com um projeto também que já está em execução, onde nós vamos reunir todos os juizados cíveis num único local, que é aquele prédio ali onde funcionava o Colégio Dom Pedro. Correto. Né? Então, o cidadão, isso tudo visando facilitar a vida do cidadão. Ele vai chegar num só local, não importa ele dizer se vai ser no primeiro juizado, no segundo, no terceiro. Ele vai chegar num local, vai ter a reclamação dele, vai fazer a reclamação, o sistema vai distribuir, né, e ali o sistema, por sorteio, é quem vai dizer qual é o juiz que vai julgar a causa dele. Desembargador, e já que a gente está falando dessas mudanças, enfim, desde as obras até a contratação de pessoal, isso está acontecendo no mesmo momento em que está se levando a cabo a tão falada reforma do judiciário, né, que é uma coisa que já vem sendo gestada há bastante tempo, que agora passa a ter mudanças efetivas. Como é que o Tribunal de Justiça está se adequando a isso? Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça baixou algumas resoluções e o Tribunal de Justiça tem cumprido, inclusive algumas que tiveram uma repercussão pública muito grande, como foi o caso das contratações, do fim do nepotismo. Não é? Como é que o senhor, como administrador maior dessa casa que é o Judiciário, enxerga essas mudanças propostas pela reforma do Judiciário? O primeiro ponto é que eu sou favorável, né? Eu comungo com a existência do Conselho Nacional. Eu penso que num Estado democrático de direito, ninguém pode viver sem um controle. Agora, nós devemos colocar também em mente que a reforma vinda com a emenda constitucional 45, ela não vai resolver os problemas, né? Os problemas do cidadão. O que é que o cidadão quer? Ela quer uma justiça ágil. Correto. Que é uma resposta rápida, né? Seja dando provimento ou não. Que diga sim ou que diga não, que diga alguma coisa, né? Exatamente. A reforma não vai resolver o problema do cidadão na questão da agilidade. A agilidade é um problema de gestão, né? Eu sempre tenho dito que o que nós temos necessidade no Poder Judiciário, na instituição, é de trabalharmos o lado da gestão. Correto. Eu estou passando pela presidência do Tribunal de Justiça num momento, num período em que nós temos que conviver com coisas novas, né? A questão do nepotismo, né? A questão do teto. Do teto salarial. Do teto salarial. Isso, todas são coisas novas que surgiram agora com a emenda constitucional 45, a chamada emenda da reforma do Judiciário. Mas, graças a Deus, nós temos atravessado bem isso. O problema do nepotismo, por exemplo, nós não temos tido maiores problemas. Quer dizer, nós não tivemos no Acre nenhum caso de parentesco envolvendo magistrados, né? Magistrado e servidores. Tivemos alguns casos pontuais de servidores entre servidores, né? Porque a questão do parentesco também envolve servidores. Do mesmo grau. Do mesmo grau. Ela foi a um ponto tal que diz que eu não posso manter um contrato de prestação de serviço com uma empresa se essa empresa tiver entre os seus empregados alguém que seja parente de uma pessoa que tem um cargo de chefia no tribunal. Então você vê que ela é muito ampla. Então nesse ponto nós tivemos alguns casos, né? Uma empresa que no instante presta serviço ao tribunal que tem entre seus empregados alguém. Qual foi a solução que nós encontramos para isso? Nós determinamos que todos os servidores, nós hoje contamos com quase 2.000 servidores, né? Quer dizer, é impossível que nós tenhamos o controle completo da relação de parentesco. O Acre é um estado pequeno, né? Onde todo mundo se conhece. É verdade. E muitos são parentes. Nós determinamos que todos os servidores dissessem, né? Declarassem se são ou não parentes de alguém, se estão naquelas condições do chamado nepotismo da emenda constitucional. E à medida que nós fomos detectando isso, nós sem nenhum problema nós fizemos as exonerações, porque se há uma norma, ela tem que ser cumprida. A questão do teto salarial, do teto remuneratório. Nós tínhamos já
nos antecipado a isso. No final de 2004, já havia sido aprovada uma lei, né, na Assembleia Legislativa, que tinha já fixado, na época, a remuneração dos magistrados em 90,25 da remuneração dos ministros do Supremo. Quer dizer, agora nós só fizemos nos adaptar com a implantação dos subsídios dos ministros do Supremo, nós transformamos essa remuneração, aliás, a lei já tinha transformado em subsídio também, então nós não tivemos problemas de adaptação. Então, nesse aspecto, nós não passamos por maiores problemas. Agora, recentemente, no dia 2 de maio, o Conselho Nacional, ele julgando um pedido de providências, né, feito por um dos conselheiros, ele determinou que o Tribunal de Justiça, através da Corregedoria Geral, adote providências para privatizar os nossos cartórios, né? Nós somos, talvez, o único estado do Brasil onde os nossos cartórios ainda eram públicos, né? Tocados pelo poder público. E isso, nós sabemos que essa decisão de privatizar os cartórios, ela já vem da Constituição de 88, né? Tem um dos dispositivos que diz que os cartórios funcionarão em regime privado por delegação do poder público. Isso não quer dizer que eles vão ficar soltos, né? Eles são fiscalizados pelo poder público, o concurso é feito pelo próprio tribunal. Mas e temos também uma lei local de 1995 que já cuidava disso. As administrações do tribunal, por uma questão de política administrativa, acharam por bem retardar um pouco essa privatização. Por tudo que nós temos aqui no estado do Acre, porque nós achamos que para Rio Branco, por exemplo, nós não vamos ter problema em privatizar, porque é um mercado atrativo. Correto. Mas a nossa dúvida, e essa dúvida eu ainda tenho, é se a iniciativa privada vai querer bancar um cartório em Santa Rosa, né? Lá no Jordão. São localidades em que talvez não haja um atrativo. São situações que têm que ser trabalhadas, então. De qualquer maneira, Diogo, nós temos que dar cumprimento a essa determinação do Conselho Nacional, mas estamos adotando, tomando todas as cautelas de forma tal que o cidadão não seja prejudicado. O desembargador Arquilau está à frente de um grupo fazendo levantamentos, estatísticas, e vamos encontrar algum mecanismo para que o cidadão não seja prejudicado com essa privatização. Correto. Desembargador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ideias da Aldeia e, enfim, dizer que as portas continuam abertas sempre que a Justiça quiser falar ao cidadão das 22 cidades do Acre. Eu agradeço, a oportunidade que foi dada a mim, na qualidade de presidente do Poder Judiciário do Estado do Acre, para bater esse papo aqui e poder falar assim de uma forma mais direta com os habitantes do estado do Acre, principalmente esses do interior. Eu tenho um prazer muito grande, né, eu sempre digo isso, de estar nas comunidades mais afastadas do nosso estado. Infelizmente, às vezes, o cargo que eu exerço não me permite estar junto de tantos amigos, né, que eu tenho. Todos esses municípios do estado do Acre, amigos que eu conheço por nome, né, e que tenho muito prazer em estar com eles. Infelizmente, às vezes, isso nem sempre é possível. Mas dizer que nós estamos, né, esses 2 anos, eu tenho mandato até o ano de 2007, e o período que nós estivermos na frente do Tribunal de Justiça é sempre com esse intuito, né, de fazer o melhor para o nosso estado, para a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Muito obrigado também a você das 22 cidades acreanas que acompanhou esse bate-papo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Samuel Evangelista. Até a próxima, a gente se vê. Não sei se